Hello, oitavo ano! Então vamos começar com a matéria da unidade 3, tá? Semana passada eu pedi que vocês copiassem no caderno a explicação do immediate future, que é o going to. Então é um outro tipo de futuro que a gente vai ver. Então a gente já viu o futuro com will, né? Que é aquele futuro onde vai fazer previsão de alguma coisa, ou então quando você toma uma decisão naquele momento, tá? O going to é quando a gente vai usar, vai falar de futuro, mas é algo que a gente planeja, ok? Então você faz um plano, você está planejando fazer alguma coisa, tá? O que é importante você saber aqui? A formação do immediate future. Que toda vez que eu falar immediate future, eu estou falando do going to. Todas as frases com immediate future tem que ter o verbo to be, am, is, are, going to e o verbo principal. O verbo principal, ele vai estar sempre na forma normal, tá? Então, o verbo que vier do going to, ele vai vir sempre na forma normal. Então, independente do tipo de frase, se é afirmativa, negativa ou interrogativa, sempre tem que ter verbo to be, am, is, are, going to e o verbo principal, tá? Verbo principal na forma normal. Lembrando que o uso do verbo to be, am, is, are, vai depender do sujeito, tá? Am é usado com I, is é usado com he, she, it ou no singular, e are é usado com we, you, they ou então no plural. Então, para você saber qual é o verbo to be que você vai usar, vai depender do sujeito, tá? Agora, o going to tem todos, o verbo principal, né? Sempre na forma normal, tá? Se você quer fazer uma frase afirmativa usando going to, o que tem que ter primeiro? Primeira coisa é o sujeito, depois o verbo to be, going to, verbo principal e o complemento. Olha o exemplo aqui, ó. I, sujeito da frase. Am é o verbo to be. Going to e o verbo principal que é o retire, tá? Então o que eu falei? I'm going to retire next year. Eu vou me aposentar no próximo ano, tá? Então a ordem tá aqui, ó, do que você tem que colocar. Quando você vai fazer a forma negativa, você tem que colocar o not. O not ele vem logo depois do verbo to be. Tá? Claro que você também pode usar a forma contrária. Se você pode colocar is not ou isn't, are not ou aren't, tá? A ordem é sujeito, verbo to be, not, going to, verbo principal e complemento. Então, olha só. She is not, ou então eu posso colocar o isn't, going to travel on her vacation. Então, olha só. Sujeito, verbo to be na negativa, tá? Going to, verbo principal e o complemento da frase. Quando a gente quer fazer uma pergunta, aí a gente tem que inverter. É só o verbo to be que vem pra frente. O going to continua lá depois do sujeito, tá? Então, no caso, vem verbo to be, sujeito, going to, verbo principal e o complemento da frase, tá? Mas independente do tipo de frase que você fizer, não pode esquecer de colocar o verbo to be, o going to, antes do verbo principal, tá? Se você só colocar o going to e o verbo, esquecer do verbo to be, está errado. Isso aqui toda é a formação, tá? Então presta atenção. Aí, já que você já sabe a formação, é só ver se você vai fazer na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Na afirmativa, o verbo to be e o going to ficam juntos. Na negativa também. Eles só se separam na interrogativa. Que na interrogativa o verbo to be vem antes do sujeito e o going to continua depois, tá? Mas independente dessa, eles têm que estar presentes em todas as frases quando eu falar de immediate future. Bom? Depois, short answer. Quando vai dar a resposta curta. É responder sim ou não. Toda vez que minha pergunta começar direto com o verbo to be, é porque você vai ter que responder sim ou não. E como é que responde? Primeiro põe yes or no, sujeito e o verbo to be. Na resposta curta a gente não usa o going to.
A resposta curta vai até o verbo to be só, tá? Então eu dei até o exemplo aí, ó. Is the man going to the party on Sunday? O homem vai na festa on Saturday, no sábado? Yes, he is ou no, he isn't. Sim, ele vai, não, ele não vai. Acabou, tá? Então tá aí, ó. Yes or no. O sujeito, no caso, foi o he, porque eu falei do homem. E o verbo to be, ou na afirmativa ou na negativa. Pronto, tá? Resposta curta acaba no verbo to be. Eu não uso going to quando eu vou dar a resposta curta, tá? E a resposta curta só vai acontecer quando a minha pergunta começar direto com o verbo to be, tá bom? Outra coisa, se eu quero fazer um outro tipo de pergunta agora, sem ser de resposta curta, aí eu vou ter que usar uma word question, aí essa word question vem antes do verbo to be, aí é ela que vem no começo da frase, tá? Aí vem a word question, verbo to be, sujeito, going to, verbo principal e complemento. Então eu dei o exemplo aqui, ó. When are you going to travel to Rio? Quando que você vai viajar para o Rio? Então when, a word question, o are é o to be e you, sujeito, going to, travel é o verbo principal e o restante é o complemento. Então, gente, se vocês quiserem fazer perguntas para responder sim ou não, ela tem que começar direto com o verbo to be. Mas se for um outro tipo de pergunta, onde você quer uma informação específica, aí tem que colocar o word question antes do verbo to be. Mas a ordem que você tem que seguir é essa que está aí, tá? Então preste atenção na ordem das palavras. O que vem primeiro, depois e assim por diante, tá bom? Mas o importante é que vocês não esqueçam. Toda vez que eu falar immediate future, eu estou falando going to, tá? Então não pode esquecer esta formação que tem aqui, tá? Esquecer de alguma coisa está errado, tá? E presta atenção quando for colocar o verbo to be. Presta atenção quem é o sujeito para ver qual é o verbo to be que vai usar, tá legal? Então, immediate future, going to. Simple future é o will. Então são duas coisas diferentes, tá? Quando você ouvir falar simple future, é o will que nós aprendemos nas unidades anteriores. Quando falar immediate future, é o going to que a gente está vendo agora, ok? Então, prestem bastante atenção, acompanhem direitinho aí na matéria que eu pedi para vocês copiarem no caderno. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar, ok? Daqui a pouco eu já venho com a explicação dos exercícios. Bye, bye!